Houve uma altura em que se dizia que a soja tinha demasiado Sim. estrogênio e que tornava os homens mais efeminados. Houve aí uma altura que Começaram a dar-lhes sim. soja. Sim, leite de soja Sim. para toda a gente agora. Especialmente para os homens. Bebida de soja, se faz favor, Sim, não que a é soja leite. não tem glândulas mamárias. Ainda. Ainda. O que é que nos traz hoje aqui? Então, hoje escolhemos um tema super leve, que é relações tóxicas. Achámos, não sei porque, que isto era um tema muito divertido para se falar. Divertido e na moda? Tá, ultimamente anda muito na moda, não é? Com a cena de que as mulheres têm de voltar a ser mais submissas e essa coisa toda, Sim, não é? sim. E nós ficámos a perguntar o porquê dessa reviravolta, não é? Será que é reviravolta ou é algo que sempre aqui teve e sempre foi muito aceito e nós agora é que andamos a escavar um bocado mais e as pessoas andam a dizer mais que não? Eu acho que é por aí. Porque nós vivemos num país em que se dizia muito do entre marido e mulher não se mete a colher. Sim, e há um foco maior agora. A mulher está cada vez mais emancipada, não é? Porque raio é que tem que aturar coisas dos homens que as nossas mães aturavam. Já não temos que aturar assim tanto, não é? E nós próprias também estamos mais ocupadas com as nossas coisas e não estamos para aturar merdas. Não é? Eu cresci com a minha mãe a reservar os domingos para engomar, para organizar a casa, para organizar a casa, não que era eu ao sábado, mas tudo engomar e preparar a semana. O meu pai não fazia nada, absolutamente nada em casa. O teu pai estava sentado a ver a televisão ou a ver a bola, que era o normal, o meu pai também. Se estivesse em casa, porque provavelmente nem estava ao domingo, ia ver a bola onde ela estivesse a jogar, lá o clube da Terriola, e voltava ao final do dia. E depois tínhamos que... dependia se o clube tivesse ganho ou não, dependia do mood dele. Havia... Ele nem sempre vinha bem disposto. Era assim? Qual é que é a mulher, cada vez que ainda há, como é óbvio, mas há muito menos mulheres a não quererem aturar isso, não quererem e não precisarem, acima de tudo não precisam, não é? Eu ontem vi um reel, que eu acho que até te mandei, num rapaz que estava a falar para outros rapazes, já era um rapaz que devia ter para aí 20. Estava a fazer um vídeo para outros rapazes a dizer: amigo, elas não precisam de ti. Se elas pagam a manicure, se elas pagam as despesas delas, se elas estão a viver sozinhas, se elas sabem cozinhar, se elas têm trabalho, elas não precisam de ti para nada, portanto trata-as bem e repensa a tua posição na vida de uma mulher, porque já não é como antigamente. Repensa o que é que tu tens para oferecer, não é? O que é que tu tens para oferecer? Claro. Eu acho que este tema das relações tóxicas é complexo porque não sei se há de haver aqui também uma distinção entre relações tóxicas e relações abusivas, não é? Sim. Porque nem todas as relações tóxicas são abusivas, podem vir a ser, mas todas as relações abusivas são obrigatoriamente tóxicas. E tem sempre o mesmo princípio, não é? O poder E o medo. O poder sobre a outra O pessoa. poder de um lado e o medo do outro. E a submissão da outra parte. Isto pode acontecer também, não só em relações amorosas, em relações com pais, Todas, com mães, profissionais, em todo lado. profissionais, de amizade. Agora, é muito mais difícil em relações, quando tens uma relação tóxica ou abusiva com a pessoa com quem vives. E nós, historicamente, praticamente todo o mundo, tem havido a balança tentada pender em termos históricos para que sejam as mulheres ou a pessoa mais submissa e muitas vezes mais abusada. Mas eu pelo menos, eu vou falando também do que vai ocorrendo e o que eu vejo à minha volta. Eu tenho andado a ver também muitas relações em que a mulher também é o fator abusador e também começa a aparecer cada vez mais relações em que é o homem o subjugado e o que se deixa submeter. Portanto, falando de uma maneira geral, porquê que as pessoas, sejam homens ou sejam mulheres, ou mesmo em relações de casais homossexuais, não é? Ou lésbicas, também o existe. Sim. Porquê que as pessoas se deixam assim submeter
à vontade dos outros? O que é há aqui? Eu acho que há aí 2 pontos a ver. Ou seja, qual é que é a consequência de haver mais mulheres a fazerem submissão a homens? Porque, para todos os efeitos, Sim. há cada vez mais mulheres com mais grau académico, com melhor posição social e profissional, e, portanto, o homem fica ali um bocadinho a tentar encaixar-se, não é? Na função enquanto homem numa relação. E não sabe muito bem o que é que há de fazer, e a mulher acaba por abusar disso, porque, enfim, usar a inteligência para a maldade. E por isso, e em consequência disso, aparecem os chamados incel, não é? Que querem a subjugação da mulher outra vez. Então, sim. Não é? Porque eu acho que eles se sentem reprimidos, e por se sentirem tão reprimidos e tão inferiorizados, então revoltam-se. É a mesma coisa que terem mães abusivas e depois só querem abusar de mulheres porque toda a vida foram abusados pelas mães. Abusados no sentido de reprimidos. Não tiveram uma boa relação com a mãe, basicamente. E isso também os torna Sim, pois, mas toda a abusivos. gente conhece aquela história daqueles homens que acabam por nunca casar, por terem vivido toda uma vida subjugados a uma mãe abusiva. Eu acho que Sim. todas nós, tu conheces também casos assim, Yes. de homens que nunca foram capazes de meter uma mulher lá em casa ou de ser com uma mulher porque ela nem era Não estava à nunca altura. o suficiente. Não estava à altura da mãe. Sim. Eu conheço casos de homens que só construíram a vida deles depois dos pais terem falecido. Exatamente. Tipo, Exatamente. assustador. E acontece naturalmente também ao contrário. Tu tiveste a relação que tu tinhas com o teu pai não é uma do que deveria ser uma relação normal Não de um era pai e de uma saudável. filha. Em que eu acho que o pai, então para as mulheres é uma figura extremamente importante. O meu pai para mim é uma pessoa importante por muitas discórdias que eu possa ter com ele, mas foi a pessoa que quase fez aquilo que eu sou, não é? Que lutou para que eu fosse uma pessoa independente, para que tivesse as minhas coisas. Uma coisa que meu pai sempre me dizia era: tens de ter a tua conta bancária, é tua, o teu dinheiro é teu, tens de ter o teu trabalho, tens de ser uma pessoa independente. E sempre me Os valores. transmitiu esta ideia. Passou-te esses valores, sim. E eu acho que é muito importante vir do homem. Claro que também pode vir da mulher, ou seja, pode vir da mãe. Mas eu acho que a relação pai-filha é muito mais importante Sim. do que mãe-filha. Para a construção da tua autoestima, Sim. não é? Sim. Para a construção da tua confiança. Sim, sem dúvida. Porque tu também podes entrar naquele registro de não existe nenhum homem que chegue aos calcanhares do meu pai. E aí também estás... Pois, isso aí também é perigoso. E depois aí, lá está, Isso aí tens é as mulheres, perigoso. tens ali as mulheres a submeterem os homens por causa disso. Porque acham que qualquer homem que lhes apareça é um merdas comparado com o pai. Também podem entrar nesse registro. Poças, sim. Mas se for equilibrado, se for uma relação saudável em que a filha consegue validar o carinho, a atenção e a validação do pai, especialmente na infância, eu acho que vai construir sempre mulheres muito mais empoderadas e mais confiantes. Eu fiz o processo mais difícil, que foi, apesar de ter essa relação com o meu pai que não era positiva, eu tive que estar em constante luta. Mas mas isso também teve consequências. Teve consequências de que eu estou sempre na dúvida se aquela pessoa que eu estou a conhecer nova é realmente aquilo. Porque não consigo confiar. Dizes que ok, então isso afetou a forma como tu lidas com os homens na tua vida adulta. Sim. Porque não consegues ver confiar. Ali uma intenção boa, honesta. Sim. Como era tudo tão dissimulado, como era tudo tão desonesto, como era sempre tudo tão falso, eu não consigo, tenho muita dificuldade em distinguir quando estão a dar um elogio honesto ou estão só a bajular porque sabem que é o melhor caminho. Sim. Percebes? Porque querem algo de ti e esse é o caminho a seguir. E então eu entro sempre ali naquele patamar de confio ou não confio, acredito ou não acredito. Ou seja, começo logo,
E isso pode me tornar uma pessoa tóxica, porque eu já estou a jogar à defesa, à partida. Achas que depois tens comportamentos... Tenho. Ou da forma como depois respondes às pessoas, Sim. se calhar respondes de uma maneira mais bruta. Defensiva, sim, mais defensiva, porque eu vou testar aquela pessoa ao limite para perceber se é autêntico ou não. Mas aquela pessoa às vezes até pode estar a ser sincera e tu estás, mas eu vou, tu estás de pé atrás. Mas enquanto eu não confiar, vai sofrer. A verdade é que vai sofrer. Mas o que é preciso para que tu confies, não é? Tempo. É preciso tempo e constância. Ou seja, o comportamento tem que ser constante. Claro. Não podem no início, tipo, por exemplo, um love bombing. É a pior coisa que me podem fazer. Love bombing, sim. É a pior coisa. Não me serve de nada. Eu desconfio logo. É um sufoco. É um sufoco. Além de ser um sufoco, eu mas fico de pé atrás. Mas horrível. Eu fico logo de pé atrás. Tipo, isto tem... A fruta tem bicho. Porque muitas vezes, às vezes bom demais para ser verdade. Eu conheço uma pessoa uma pessoa próxima que faz muito love bombing às namoradas, e aquilo vem ali também de uma posição de insegurança dele, quer tanto que elas gostem querem dar dele. Tudo, claro. Dá demais. Dá demais. Sim. É aquela cena que eu te contei no outro dia, é uma pessoa que vê uma corrente de ar, ele mete-se à frente para a mulher não apanhar a corrente de ar. É cansativo, tu estás a ver aquilo e estás-te a contorcer. O que é que este homem está a fazer? Não há necessidade, sim. Sim, é verdade que a mulher gosta de ser protegida e gosta de... Por mais empoderada, vamos lá ver umas coisas. A mulher, por mais empoderada que esteja na vida hoje em dia, não deixa de querer ter um companheiro que a proteja, mas não seja para, quando não lhe apetece estar sempre lá em cima e tropeçar, ter alguém que a levante. Com mais facilidade e com mais confiança. Queres alguém que te dê segurança. Claro. Alguém que te dê segurança, alguém em quem tu possas confiar, não é? Claro. Porque tu podes ser forte, não podes ter a certeza que consegues fazer sozinha. Mas se tu tiveres o conforto de que aquela pessoa, mais não seja uma palavra amiga, tipo, porque é que estás a duvidar de ti própria? Claro que consegues. Claro. Isso é que é o... Ou seja, as mulheres hoje em dia não querem um companheiro de equipa, eu acho. Sim. Não é propriamente um sustento, ou não é propriamente uma... Também as há. Mas eu acho que as mulheres que estão bem sozinhas querem alguém que lhes acrescente qualquer coisa. Não é um homem só porque socialmente é correto ter um alguém. Tem de trazer algo novo à tua vida, tem de trazer algo novo, positivo, que acrescente e que não retire aquilo que já tem, não é? Não, se vai retirar liberdade, se vai acrescentar insegurança. Uma pessoa que faz love bombing, por norma, ao final de algum tempo, aquilo, quando percebe que a outra pessoa já está segura, desiste. Ou começa o controle. Ou então começa a fase do controle. Sim. Ou ela tem de gostar de mim porque eu lhe dei aquilo. Sim, começa a chantagem. Mas isso só acontece porque o homem tem muita dificuldade. Também há mulheres, mas eu acho que as mulheres por si só são comunicativas por natureza. Sim. O homem não sabe comunicar. Achas que são mais comunicativas? Não achas que sejam? Ou pelo menos conseguem expressar-se melhor, digo eu. Ou têm mais à vontade para dizer os seus sentimentos do que os homens, isso sem dúvida. Sim. Mas nem todas. Eu não gosto de estar a exprimir os meus sentimentos. Os medos, eu acho que os medos... Quando são negativos, eu exprimo rapidamente. A insegurança e os medos, eu acho que o ser humano por si só tem sempre tendência para esconder. É preciso confiar muito na outra pessoa para tu seres vulnerável, não é? E tu dizes, olha, eu não estou confortável com isto, ou eu não gostei que fizesse aquilo porque me faz sentir assim, ou faz-me sentir assado. São muito poucos os homens que conseguem assumir as fraquezas. Mais depressa uma mulher assume do que um homem. Às vezes, e fazem uma coisa que era... Uma coisa que o meu pai fazia muito, que ele era muito intransigente. Se ele achava que uma coisa tinha sido daquela maneira, muito dificilmente ele mudava de opinião. E ficava de tal maneira enraivecido, que é uma forma que os homens dizem que as mulheres são muito emocionais, mas eles são extremamente emocionais também. Sim. Porque eles ficam de tal maneira enraivecidos que a forma como, não era o caso do meu pai, mas como às vezes muitos deles lidam com essa raiva é ou dão murros na mesa, ou dão murros na parede. Tu raramente vês mulheres a fazer isto. Também as há, quando tiram coisas, mas não seja... Também as há. Mas não seja também gritar. Mas... Gritar é uma forma de raiva também. Levantar a voz ou perder o controle. Chorar é uma forma de raiva. Chorar é uma forma de raiva.
Mas não magoa ninguém, não é? Quanto muito magoa-se ela própria. Não. Acaba por ser mais saudável do que partir para a agressão ou partir para o silêncio. Sabes que o silêncio incomoda muito mais do que uma discussão acesa. Que isso as mulheres fazem mais isso, partir para o silêncio e castigar a outra pessoa através do silêncio. É horrível, mas eu já fiz isso. Eu já tive uma fase da minha vida que eu achava, também fui um bocado ensinada que isso acontecesse, quando havia as discussões silenciosas que conseguem durar semanas. Isso acontecia com alguma frequência. De semanas. Sim. E eu Eu ainda posso levar isso durante 1 hora, mas semanas... Uma coisa é tu dizeres, tu de género, opa, olha, eu já não vou dizer mais nada porque já não me apetece a falar nisto. Portanto, eu não vou dizer mais nada, daqui a bocado deixas passar e daqui a bocado falamos sobre isso. Agora levares isso durante semanas mas isso é quanto... Pois é, sim, aquilo, eu acho que é muito mais difícil do que falar sobre o assunto. Mas eu cresci nesse registro e achava... horrível. E eu achava aquilo normal, não é? Era a minha realidade em casa, portanto era normal. E transportei isso para as minhas relações. Ou seja, quando alguma coisa me incomodava ou tinha ficado magoada, eu fechava-me em copas. E nós não podemos partir do princípio que o outro, só porque o outro gosta de nós e nós gostamos do outro, não partimos do princípio que ele adivinha. Não. Sim. Por mais anos que vivam juntos, não vai acontecer. Nós tivemos uns amigos próximos que se separaram e uma coisa que ela lhe disse foi: tu não percebeste os sinais. E ele disse assim: quais sinais, meu? Sinais de trânsito, há sinais de luzes. Se tu não dizes, eu não sei. Claro, e de facto, as mulheres fazem muito esta do: tu não viste os sinais, mas quais sinais? Que porque tu deixaste de falar naquele dia, porque tu reviraste os olhos naquele dia, porque tu suspiraste daquela maneira. É complicado, é preciso haver ali quase um trabalho de adivinho para que eles percebam o que é que tu estás a sentir. Não, é um trabalho de investigação quase, ou seja, obriga-te, mas é assim que as pessoas se podem tornar tóxicas, porque depois, como não percebem o outro, não conseguem confrontar o outro e dizer, olha, o que é que se passa? Ou então confrontam e o outro diz, não se passa nada, está tudo bem, que é a resposta típica da mulher. Ou faz o que tu quiseres. Essa frase é terrível. Faz o que tu quiseres. Essa frase é terrível. Essa é logo aquela frase de perigo. Sim. É melhor não. É como tu achares melhor. É como tu achares melhor. É como tu achares melhor. Mas isto é logo... Tu entras logo aí... Tu quando entras nesse registro... de facto não estás a resolver o problema, não é? Só está a adiar o problema. O problema não vai desaparecer só porque não se fala sobre ele. Nunca. E isto é válido para tudo. Isso acontece muitas vezes no trabalho também. E então em teletrabalho, se tu não comunicas com a outra pessoa, por escrito ou por chamada, fogo. Como é que tu vais perceber o que é que aquela pessoa induziu sobre qualquer coisa que tu lhe tenhas transmitido? Ou qualquer coisa que tenha acontecido e que chateou aquela pessoa e aquela pessoa simplesmente deixa de falar durante a semana toda? E as nossas comunicações, quando são feitas unicamente através de mensagens, há muita coisa que não passa na mensagem e o tom é muitas vezes mal interpretado. Sim. Eu tive muitas discussões para o WhatsApp ao longo da minha vida. Mesmo com grupos de amigos, nós já tivemos discussões por mal interpretação, porque aquele tom que está naquela mensagem parece que é uma coisa e é outra, mas quando nós estamos juntos, quando estás de frente a frente com a pessoa, tu consegues perceber determinadas nuances em que o tom muda completamente. Claro. Por ser que é bom as pessoas tentarem falar mais cara a cara. E eu acho que isso mesmo videochamada não é a mesma coisa. Não é porque tu não estás a fazer a linguagem, não estás a ler a linguagem corporal toda, porque basta tu não vês as mãos. Eu leio, consigo ler as pessoas muitas vezes pela posição das mãos ou a forma, o que é que elas estão a fazer com as mãos. Eu consigo perceber... Ou como é que estão a bater os pés. Sim, eu, por exemplo, quando estou nervosa, tenho um tique nervoso que começa a bater o joelho. Começa a abanar o joelho. Andas aqui a revelar os segredos todos. E é inconsciente. Eu sou um livro aberto, já disse. Até porque eu sou imprevisível, não é? O que é hoje, amanhã pode já não ser. Eu estou sempre a virar o bico ao prego. Mas eu até gosto que as pessoas me conheçam, porque eu sinto muitas vezes que não sou compreendida. E isto é válido para qualquer área da minha vida. Eu sempre fui apelidada da pessoa estranha, da pessoa esquisita, que não tem as reações ditas normais, das pessoas ditas normais. E isso para mim é muito estranho, porque eu nunca fui de outra maneira.
Eu não sei se foi a educação que eu levei, não sei se tem a ver com a personalidade que eu tenho. Estou farta de investigar. As reações estranhas, como assim? É muito difícil para mim receber elogios. Eu não sei lidar, não sei receber presentes, não sei receber elogios, não sei receber coisas boas, coisas positivas. Quanto mais positiva é a coisa, quanto mais me toca, menos eu me manifesto. E isso pode gerar muita confusão nas outras pessoas, não é? Porque aquela pessoa pode estar cheia de boas intenções e recebe silêncio da minha parte. Porque eu estou a absorver. Achar que tu és uma arrogante porque não reagiste, porque... Não agradeci, não reconheci o mérito, não reconheci o valor, não tomo nas tintas para a outra pessoa. Esta é a mensagem que eu transmito. Quando, na verdade, aquilo tocou-me tanto que eu fico sem palavras. Sim, mas é uma coisa que tu também podes trabalhar, não é? Podes tentar... mas é instintivo. Tentar sair da zona de conforto e tentar... às vezes basta uma palavra, basta só um agradecimento para a pessoa perceber que de facto teve efeito. Agora que tenho mais consciência... Porque as pessoas precisam disso. Precisam de feedback? Sim, toda a gente precisa de feedback. Isso foi uma coisa que eu aprendi na terapia. Ninguém vai adivinhar aquilo que eu estou a sentir e aquilo que eu estou a pensar, a menos que eu diga. Às vezes eu acho que não há necessidade de comentário, não há necessidade de feedback. O que é errado, não é? Porque é a minha leitura. Imagina, enviam-te qualquer coisa. Ou enviam-te uma foto qualquer, uma cena qualquer que está a acontecer. Se eu não tiver nada para comentar sobre aquilo que me enviaram, eu simplesmente não digo nada. Não significa que eu não tenha gostado. Sim, às vezes. Não significa que eu não tenha ido à procura, não significa que eu não esteja interessada. Mas de momento não tenho nada para dizer. Ou não tens mais nada a acrescentar. Ou então eu posso induzir que, olha, quando eu estiver com a pessoa eu vou comentar sobre aquilo. E isso dá aso a maus entendimentos. Ou às vezes... Porque a pessoa acha que foi ignorada. Isso é muito difícil. Eu acho que as redes sociais e os meios de comunicação que nós temos agora, que supostamente vieram encurtar distâncias, acabam por afastar as pessoas. Voltando um bocadinho atrás, se calhar, que vai acabar por se calhar ajudar a perceber isto. Como é que uma pessoa facilmente se pode tornar tóxica? É quando desconfia do outro. É quando não confia no outro. E, portanto, vai-se tornar analítica, vai-se tornar uma espécie de Sherlock Holmes que vai analisar todos os passos que a outra pessoa vai tomar para ter a certeza que não está a ser enganada, para ter a certeza que não está a ser mas intrujada. Muitas vezes o problema não é do outro, não é? O problema muitas vezes... Pode não ser, sim, pode não ser. Está na pessoa que é tóxica. Eu por exemplo, tive um colega que tinha uma relação absolutamente tóxica e abusiva com a mulher dele. Ele vivia, ele estava a viver em Inglaterra e veio cá regressou cá a Portugal, ele é português, para viver com esta mulher. E ela, durante o trabalho, ele vinha trabalhar e ela constantemente ligava lá para o trabalho para saber com quem é que ele estava e para onde é que ele tinha ido. Mas constantemente, isto quando ele não tinha o telemóvel e ela passava a vida a telefonar-lhe para saber onde é que ele estava. Como é que ele conseguiu sair desta relação? Esta relação, ele acabou por sair de deixar de trabalhar comigo, precisamente também por causa desta relação, porque imagina, ela queria sair ao domingo à noite, ele apanhava uma bebedeira tal que depois segunda-feira já não trabalhava, já não vinha para o trabalho, isto era constante porque ela queria que assim fosse. E depois fazia-lhe essa perseguição diariamente no trabalho. Ele depois teve outros trabalhos a seguir e como é que ele conseguiu sair disto? Ele, às escondidas, teve de arranjar um bilhete de regresso para a Inglaterra e um dia disse que ia trabalhar, mas não. Apanhou o avião e foi-se embora. Mas a questão é, porquê que as mulheres se tornam assim? Porque ele já traiu antes, tem histórico, ela é insegura por natureza, foi enganada por outras pessoas e acha que aquela pessoa é igual. É porque tem que haver sempre aí uma pré-análise, não é? Isso parece aquela conversa do porque é que ele lhe bateu. Ela se calhar disse qualquer coisa, não é? Percebo, não sei se é a melhor comparação, mas eu percebo o que queres dizer. Aquela nossa tendência de tentar apontar também o dedo à vítima. Não quer dizer que eles nunca tenham feito nada. Mas o que é certo é que muitas vezes estas relações estão assentes em desconfiança. Isto não são relações de confiança.
Mas há pessoas que também não têm capacidade para desenvolver estas... Quem faz isto não consegue desenvolver uma relação de confiança. Mesmo que alguém te já tenha traído, eu acho que tu não tens o direito de estar a pedir à outra pessoa que esteja a filmar onde é que está, nem com quem é que está, todos os dias que vai trabalhar. Sim. Isto é um abuso. Uma coisa é no início da relação em que não conhece a pessoa e se já vem com essa bagagem de outra relação, é natural que tenha Agora essa... anos. Pois, ao final de anos, acho que um bocadinho. A menos que tenha havido ali uma recaída qualquer, não se justifica. Mas sim, estas relações também têm traições pelo meio, estas que eu estou a falar. Pois, mas isso mina... Não vou dizer que eles nunca as traíram, porque... Sim. Pois, mas isso mina uma relação, não é? Tu, quando perdes a confiança no outro, está tudo estragado. Mas essa relação já morreu, não é? Quando tu tens de estar a fazer isso e pedir este tipo de coisas à outra pessoa, esta relação já está morta. Sim. Já sim, tem os dias contados. Isto não é saudável. Não. Então, se tiveres crianças em casa que estão a ver este exemplo de relação, elas provavelmente vão começar a achar que aquilo é que é normal. E da mesma forma como nós falámos no episódio das praxes, vão perpetuar este comportamento. Sim, era isso que eu estava a dizer há pouco. A questão do silêncio, para mim era normal. Depois de uma discussão, o casal ficar em silêncio, que era para o outro perceber o quanto tinha magoado o outro. Através do silêncio, sem sequer falarem sobre o assunto. E eu acho que... Mas podiam fazer o silêncio para deixar para depois conversarem, mas não, acabavam por não, é como se... Não, é a mesma coisa que tu pôres qualquer coisa a semear à espera que nasça qualquer coisa, sem nunca teres regado. Deixar só para lá a semente. E agora deixa ver o que é que dá. Se comunicarem, se conversarem, dizer, olha, eu liguei para o teu trabalho hoje porque me sinto insegura nisto e naquilo. Não sei lidar. Com certeza que conversado, onde chegar a um entendimento qualquer. Idealmente sim, mas... Eu acho que falha muito a comunicação entre as pessoas, no geral, não é só nas relações amorosas, acho que é no geral. As pessoas têm medo de dizer determinadas coisas porque não conhecem as consequências, não sabem quais vão ser as consequências do ato delas, então preferem ou mentir ou omitir. O que depois ainda vai gerar mais comportamentos tóxicos a seguir. Porque se a outra pessoa está a mentir e ainda por cima vai ser apanhada... Mas como é que uma pessoa consegue sair de uma situação dessas, não é? Uma pessoa que está numa relação tóxica ou uma relação abusiva, de que maneira é que, passado anos de abuso, tu consegues ganhar consciência, consegues reganhar uma nova autoestima e sair dali? É complicado? Primeiro tem que fazer terapia, não é? Primeiro tem que perceber de onde é que vêm aqueles receios e de onde é que vêm aqueles medos e perceber como é que aquilo começou. E depois... E tem de aceitar, porque pode ir fazer terapia e de facto não conseguir aceitar. Sim, mas a terapia faz parte, não é? A aceitação e o reconhecimento fazem parte da terapia. Se ainda está nessa fase é porque a terapia ainda não acabou. Deve ser muito complicado tirar as pessoas deste estado de espírito, não é? Este estado de serem submissas, de acharem que de facto ou que ele vai mudar, ou que ela vai mudar, ou vai pedir desculpa, as coisas vão ser diferentes. Tem que haver ali muita diplomacia. Como é que tu sais deste estado de espírito? Pois, eu percebo, mas eu acho que tem que haver ali muita diplomacia, muita honestidade e muito jogo de equipa. Isto falando em relações amorosas. Então, e se for naqueles casos então mais drásticos em que a pessoa, para além de ter baixa autoestima, não tem qualquer tipo de rede de apoio? Porque muitas vezes em relações abusivas as pessoas ficam isoladas da família, ficam isoladas dos amigos. Cada vez há mais redes de apoio. Olha, esta semana saiu uma notícia de que a Câmara de Cascais criou mais uma casa, uma espécie de dormitório, aqui no concelho de Cascais, para acolher as mulheres, aquilo é só feminino, para acolher as mulheres que são vítimas de maus tratos e não têm para onde ir. Mas não deveriam também existir redes de apoio, não só para mulheres, mas também para homens, porque eu acho que eles também se sentem um bocadinho postos de parte nesse sentido. Por acaso não sei se existirá, mas deve existir. Este que eu te falei conseguiu basicamente fugir para outro país. Outros tantos que existem em relações também deste género e que não conseguem, que não têm para onde ir. Não é fácil. Sim. É preciso muita força mental e muito sangue frio, porque não deve ser fácil.
também sempre houve muita vergonha de fazer queixa. Mesmo as mulheres sempre tiveram muita vergonha de fazer queixa porque vão à polícia. Sim, são humilhadas. Não se sentem compreendidas e são desvalorizadas. Mas não sentem porque não são mesmo. Os polícias, além de serem homens, desvalorizam sempre a queixa. Fartam-se de fazer perguntas de género, mas têm a certeza que foi mesmo assim? O que é que aconteceu? Ou o que é recorrente? Pá, metem em causa a queixa da vítima. E isso está errado. Eles não têm formação para lidar com estes casos, tanto com mulheres como para homens. Porque Isso é que me choca, é que eles já recebem informação para isso. Mas não está a correr bem, porque mesmo até seja mulher ou seja um homem que vai fazer queixa de violência doméstica é gozado. Mas o teu primeiro sítio onde podes fazer uma queixa é na GNR, mais próximo da tua casa. Exatamente. E o GNR não, além de ser uma faixa etária mais avançada, ou seja, tem uma mentalidade diferente por si só, tiveram uma formação diferente, provavelmente, e não estão tão sensibilizados para os dois lados. Não sei, eu acho que sim, eu acho que também se deviam rever a formação essencialmente das pessoas que estão nessa função e que recebem as queixas, seja lá de que área for. Eu acho que nós, de facto, falamos bastante sempre da reabilitação da vítima, mas acho que também se fala pouco de uma reabilitação do agressor, não é? Porque imagina, em casos de violência doméstica, mesmo tu consigas tirar de lá a vítima, nada impede aquele agressor de voltar a fazer com outra mulher. Como já aconteceu. Depende do agravamento da queixa e depende das consequências. Mas existe. Para já existe acompanhamento psicológico no imediato. Ele passa a ser, ele ou ela, o agressor, passa a ser acompanhado por um psicólogo. Mas terá de ir lá voluntariamente e querer melhorar, não é? Convém ir, sim. É voluntário. Mas se for ordenado por um juiz, tem que ir, obrigatório. Sim. Da mesma forma que tem que ir ao psicólogo, da mesma forma tem que ir apresentar-se à GNR, por exemplo, todas as semanas. Porque supostamente fazem lá uma avaliação e enfim, fica registado que aquela pessoa não desapareceu, está na sua área de residência e está a cumprir... Mas isso é um caso extremo, não é? Quantos casos é que devem chegar a esse ponto? Não devem ser assim tantos. Até porque muitas vítimas retiram as queixas. Ainda chegam... Sim, é verdade. Também muitas fazem isso, mas ainda alguns chegam porque, por exemplo, houve um caso há pouco tempo de um que matou a namorada ou a mulher que a atropelou diversas vezes e ele já tinha estado preso por ter morto a namorada. Sim. Portanto, eu acho que há aqui há um gap aqui há uma falha na lei portuguesa que devia ser revista, porque é a mesma coisa que aquele professor que tinha sido acusado de assédio sexual com alunos. Sim. E agora foi recolocado. Não foi na mesma escola onde estava. Outra vez mas está a voltar a dar aulas. Será que isso é aceitável? Tem mesmo que ir dar aulas? Como professor não pode fazer outra coisa qualquer sem estar em contacto com alunos? Tendo em conta que tem um histórico, é que não foi meia dúzia de alunos, foram. Pois. O historial dele é grande. Pois, depois de tantas queixas, mas é assim, a igreja também faz a mesma coisa. A igreja tem todo o historial de andar a passear com padres que andaram a abusar de crianças. É verdade, e mas parece a igreja... muitas vezes até os metem depois em sítios onde ainda abusam mais. Mas a igreja é um mundo fechado com as próprias leis. O povo, por assim dizer, ou a lei portuguesa não pode interferir. Aqui estamos a falar da função pública, não é? Pois, mas devia. Isso para mim é uma fantochada de facto. Mas daí nós termos começado também a falar de que tu também vives numa sociedade que acaba por perpetuar todo o tipo de abusos. Sempre houve esta forma muito leve de lidar com as coisas, de culpabilizar sempre muito a vítima, de mudar o agressor, quando se muda o agressor, mudá-lo só para outro sítio. E será que o castigo resolve aquele problema? Será que estas pessoas têm capacidade para ser reabilitadas?
Assim, isto também temos um problema É um tema cultural. complexo. Mas isto é um problema cultural, porque antes do 25 de Abril o homem tinha todo o direito sobre a mulher para fazer o que quisesse com ela, não é? Pois, e agora muitos querem voltar a isso, não é? Tu vês, vês uma data destes influencers a aparecerem que dizem que as mulheres têm de ser submissas, que a mulher tem um determinado papel a cumprir. Cada vez mais esta ideia está a voltar, não é? Sim. Eu, homem que sou homem, não posso deixar a minha mulher trabalhar porque isso é uma vergonha para mim. Eu é que tenho de ser a pessoa E não pode que sair à noite. sustenta. A mulher não pode sair à noite. Mulher que é mulher não Eu sai não à pode noite. ser à noite. Pá, eu acho que isso... Então, homem que é homem também não pode sair à noite, então. Eu acho que isso é de uma insegurança tão extrema que chega a ser triste. É assim, as mulheres podem ser assediadas, podem fazer... Pode acontecer o mundo todo às mulheres. Agora, as mulheres também têm cabeça e boca para reagirem e responderem. Independentemente Sim. do que se passa no mundo, e nós sabemos que nunca vamos eliminar a maldade do mundo, ela vai sempre existir. O que nós temos é que preparar as mulheres para conseguirem reagir a isso. As mulheres não podem ser impedidas de se fazer seja o que for, só porque os homens têm receio de acontecer seja o que for. As mulheres têm que aprender a defender-se. E têm direito a dizer que não. Pá, é a mesma coisa que eu agora arranjar um namorado que me diga, epá, não me sinto nada seguro, tu estás... Não é o caso, mas vamos dizer, é hipotético. Não me sinto nada seguro, estás nesse ambiente com tantos homens. Devem estar sempre a bajular-te e devem estar sempre a tentar conquistar. Sim. Até podem. E então? Eu não tenho boca para falar, eu não tenho personalidade suficiente para lhe dizer, para os pô-lo no lugar e dizer não quero. Pois, mas tu antes do 25 de Abril o marido podia ir ao trabalho da mulher e dizer que ela nunca mais lá... que não podia trabalhar lá mais. Mas com que direito? O marido podia fazer isso, hoje não pode. Com que direito? Pois, mas continua. Não pode, é verdade, não pode. Mas indiretamente continua a influenciar. Quantos não são os homens que devem influenciar as mulheres a desistirem de um determinado trabalho só porque não confiam no chefe ou não confiam no ambiente ou acham que aquela profissão não é digna para uma mulher? Ainda existem casos desses, infelizmente. Claro, sim. E isso não tem nada a ver com a mulher. A mulher não tem problema algum. Quem tem problema é aquela pessoa que é completamente insegura, deve-se sentir um merdas e deve-se sentir muito inferior, vai-se lá saber porquê, e prefere salvaguardar a honra dessa pessoa por uma coisa que nem existe. Sim. Quer dizer, tipo, se a mulher já tivesse dado provas que parece que vai com qualquer um, eu até percebi a insegurança. Agora, se a mulher lhe dá a palavra e lhe garante que isso não vai acontecer... Tá bem, mas tu vives num país onde ainda se dizia muito o que é que os vizinhos vão pensar, o que é que vão de pensar, o que é que... Odeio essa frase de morte. O que é que isso interessa? Odeio essa frase de Eu morte. tinha... Olha, se fez-me lembrar quando eu estava na faculdade, as minhas avós viviam connosco e eu naturalmente já estava numa altura em que queria sair, em que às vezes já não dormia em casa. E então a minha mãe, para não ouvir a minha avó, ia pôr almofadas na minha cama para fingir que eu tinha dormido em casa. E depois mandava-me mensagens a dizer, olha, tu quando entrares vai vestir o pijama e vai fingir que já cá estavas, está bem? Que era para ela depois não tentar ouvir, porque a minha avó vinha com essa, mas o que é que os vizinhos vão pensar? Ao que eu lhe respondia, os vizinhos não querem saber. E mesmo que quisessem, não tem nada a ver com isso. Eu estava zero preocupada, canseira. Não é? A minha mãe é que pronto, ia fazer o teatrinho todo. A mulher é uma donzela que tem que ser protegida de tudo e de todos e que tem que ficar em casa que é para se salvaguardar. Salvaguardar do quê, man? Mas protegida de quem? Protegida de outros homens, portanto, se calhar... Pois, mas se calhar o problema não está na mulher, não é? Não sei, digo eu. Em vez de estarem sempre a castrar as mulheres, porquê é que não olham para eles próprios? E mudam o comportamento? Porque tu também vives no sítio em que tens as histórias das princesas que têm de ser salvas pelo príncipe que vai lutar contra os dragões, que isto já está tudo tão dentro. Eu acho muito dificilmente consegues mudar isto. Eu acho que se tivermos a coragem de confrontar as pessoas e comunicar, porque a grande vantagem da mulher para o homem é que consegue ser muito mais diplomata do que o homem, apesar de tudo. E consegue levar as coisas a bom vento de uma forma mais serena, muito mais apaziguadora. E se nós temos essa capacidade, já no nosso ADN, devíamos usar isso a nosso favor.
E não ter receio do que é que o outro vai pensar, o que é que o outro vai fazer. Pá, e se fizer, tem que aprender a defender-se. Se calhar deviam passar a pôr o Kung Fu como disciplina obrigatória na Tive escola. agora aqui uma ideia maluca. Então, Tive uma ideia louca. Começar a dar aos homens hormonas femininas para se tornarem mais empáticos e mais compreensivos. olha, se calhar... Não era eles que se diziam, calhar isso não, era não houve possível. uma altura em que se dizia que a soja tinha demasiado Sim. estrogênio e que tornava os homens mais efeminados. Houve aí uma altura que Começar a dar sim. soja. Sim, leite de soja Sim. para toda a gente agora. Especialmente para os homens. Bebida de soja, se faz favor, Sim, que não a é soja leite. não tem glândulas mamárias. Ainda. Uma soja geneticamente modificada. Sim. Lá virá o tempo, já não vamos estar vivas para ver isso, mas eu aposto que vai acontecer. Mas se calhar sim, se calhar é uma solução. Ou então não, ou então simplesmente as mães criarem os filhos de uma forma diferente, não estarem constantemente a dizer que vocês, os homens têm que ser o homem da casa e tem que ser o forte e tem que ser lutador e tem que ser... Pá, não, o homem também pode ser frágil, porra. Então, e olha, e aquelas escolas na Islândia que têm aquele sistema que é o Redjali, ou lá como é que aquilo se chama, em que eles separam, na maior parte do dia, as raparigas dos rapazes. Para empoderar as raparigas, não é? Eu vi. Eu acho essa ideia brilhante. Fazem o empoderamento das raparigas e a sensibilização a fazer dos atividades rapazes. até de força, e a sensibilização dos rapazes, em que os metem a falar dos sentimentos, que os metem a pentearem-se uns aos outros, a fazer atividades que muitas vezes as raparigas fazem. Eu acho que isso está muito mais perto. Já tem este sistema há já uns anos. Está muito mais perto da solução do que continuarmos com estas loucuras de que os homens é que são os fortes. Será que num país cheio de machos latinos isso seria aceito? Bastava um colégio fazer isso, um colégio privado, implementar essa psicologia, vamos lhe chamar assim. Estas escolas pelo menos não têm registros de bullying, ao contrário das escolas com o ensino normal. Naturalmente, o que é o bullying na prática? É uma pessoa sentir-se insegura, provavelmente tem em casa uma experiência de violência, não se consegue vingar em casa e, portanto, vinga-se na escola nos outros. Ou de isolamento e de abandono, sim. Normalmente um bully é uma pessoa que não está bem mentalmente, não tem uma estrutura familiar forte e positiva e saudável. É mais provado que os primeiros 5 anos de idade e de existência na sociedade e na vida em geral são os que vão decidir tudo aquilo que tu vais ser no futuro. Os gregos já faziam isso e faziam muito bem, apesar da pedofilia envolvida. Os gregos também faziam. Os gregos também. Mas a intenção deles era boa. Era educar as crianças e treinar as crianças. Os espartanos também faziam muita coisa. Os espartanos tinham uma maneira de criar homens e mulheres também de uma maneira muito interessante. Sim. Interessante pode ser a palavra certa, sim. Eu acho que andamos na tentativa. Assim, andamos na tentativa há muito tempo e ficamos sempre na mesma. Nós não vamos conseguir aqui resolver nada. Nós também quisemos trazer este tema porque acho que é muito abrangente. Queríamos falar sobre isto. Gostávamos de ter a vossa opinião. O que é que vocês acham disto das relações tóxicas? Já alguma vez tiveram alguma? Como é que conseguiram sair? Conselhos para quem queira sair de uma relação tóxica? Ajudem-nos. Ajudem-nos não, nós estamos bem. Sim, exato. Nós queremos ajudar mais pessoas. Exato, mandem-nos informação. Já sabem que podem falar connosco no Instagram, podem falar connosco também através do Blue Sky, através do nosso e-mail que é interbatonspodcast@gmail.com. Eu estou já a dizer isto, mas nem perguntei se eu tinhas alguma sugestão. Não tenho, não. Por acaso não tenho. Esqueci-me. Não, eu também não disse nada porque não tinha, senão já tinha avançado também. Por isso é que eu deixei fluir. Mas não tenho. A única sugestão que eu posso dar é comuniquem mais uns com os outros. Não tenham medo do que é que o outro vai dizer. Falem abertamente umas pessoas com as outras. Não, e cara a cara, não é a merda das mensagens que só dá sempre
confusão. Ouçam-nos no Spotify, na Rádio Agita, no podcast, Apple Podcast e no YouTube, também esqueci-me desse. Podem dar de caras com as nossas carinhas larocas. Então, olha, até para a semana. Sim, até para a semana. Obrigada por nos ouvirem. Até ao fim, que eu acho que isso é essencial. Estás a ver? Agradecer. Estás a dar feedback. E nós pedimos também feedback. Prometemos não vos dar o tratamento do silêncio. Não, de todo. Comunicação acima de tudo. Juro. Podemos demorar a responder, mas respondemos. Sim. Então vá, olha. Até para a semana, Sofia.